E se você tivesse um funcionário que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana e executa as tarefas operacionais da sua empresa até mesmo sem você pedir? Então, se você ficar até o fim desse vídeo, você vai aprender a utilizar o OpenClaw instalado de forma segura e você vai criar o seu agente que vai utilizar as ferramentas que você utiliza no dia a dia aí da sua empresa e vai executar tarefas para você. Você vai programar ele uma vez e ele vai executar sempre que precisar. É isso que você vai aprender. Então, vamos para o vídeo. Então vamos lá, né? O que nós vamos aprender? Nós vamos criar um agente que trabalha 24/7 para a sua empresa, ou seja, ele trabalha o tempo todo, você vai falar com ele via Telegram e ele vai acessar todas as suas ferramentas, executar tarefas e ser proativo enviando mensagens de análise e relatórios diariamente ali no Telegram para você. Para isso, vamos contratar uma VPS e instalar o OpenClaw de forma rápida, simples e segura. Então é isso que nós vamos fazer. Primeiramente, vamos ver aqui, né, o site do OpenClaw aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Então esse aqui é o OpenClaw. Ele é um sistema desenvolvido para a criação de agentes, ou seja, você pode, através de linguagem natural e falando com ele, ele cria agentes para você. Pode ser um agente, podem ser vários agentes, você define. E tudo isso você faz através de aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, Telegram ou qualquer outro aplicativo de mensagem. Tem uma infinidade de aplicativos ali que dá para você conectar ao OpenClaw. E aqui ele até dá uns casos de uso, né? Ele fala, por exemplo, limpar os seus e-mails, enviar e-mails, ver a sua agenda, o seu calendário, fazer check-in nos seus voos. Enfim. Essa é uma forma de criar agentes de IA muito diferente do que acontece no ChatGPT, do que acontece no Cloud, por exemplo, que você fala para ele fazer uma tarefa e ele faz. Aqui nós podemos fazer isso também, mas nós podemos também fazer com que ele seja proativo, fazer com que ele de tempos em tempos execute uma tarefa, te mande resultados, um funcionário da sua empresa mesmo. Então, aí que está a grande sacada do OpenClaw. Ele não é um sistema apenas responsivo, ele também é proativo. Então é isso que nós vamos aprender. Aqui ele dá um tutorial de como instalar ele, como que você pode utilizar. Uma coisa que vale explicar sobre o OpenClaw é que ele foi feito inicialmente para trabalhar dentro do seu computador, ou seja, localmente. Tanto que esse passo a passo que ele mostra aqui é para você instalar direto no seu computador. Porém, isso não é muito seguro, porque uma vez que você instala o OpenClaw no seu computador, ele tem acesso a todas as suas senhas, a todos os seus arquivos, e você não consegue limitar esse acesso dele dentro do computador. Até consegue, dá para você fazer algumas estratégias, mas acaba dificultando a instalação. Então o que é o ideal? O ideal é não rodar ele no seu computador, mas rodar ele em um computador alugado, um computador em nuvem, ou seja, dentro de uma VPS. Então, primeiramente, eu vou explicar o que é uma VPS. Uma VPS, né, é uma sigla de Virtual Private Server, que é um servidor virtual privado. Resumindo, é um computador que você aluga. Você escolhe o processador que você quer, você escolhe a memória que você quer, o HD que você quer, e em cima disso é montado um computador para você. E nesse computador você pode instalar aplicações, como o OpenClaw, que eu vou mostrar aqui. Então, só uma analogia, né, do que seria uma VPS. Por exemplo, nós temos hospedagens que são compartilhadas, que aqui ele dá até a ideia de um hostel, né? Mas seria, por exemplo, imagine que você tem um apartamento que você divide com outras pessoas. Então, todo mundo usa a mesma cozinha, todo mundo divide o banheiro, utiliza a mesma sala. Ou seja, é compartilhado. Quando um está usando, falta recurso para o outro e vice-versa. Então, uma hospedagem compartilhada não é legal para utilizar um sistema como o OpenClaw, justamente porque é compartilhado, né? Você vai dividir recursos e a gente não quer isso. Então, a gente vai para uma VPS, que seria como se você tivesse um apartamento só para você. Então, essa é a ideia de uma VPS. Você vai ter o seu banheiro, a sua cozinha, a sua sala, ou seja, você vai ter os seus recursos e só você vai utilizar. E aqui, um sistema dedicado seria caso você tenha um prédio inteiro, por exemplo, onde você tem várias estruturas, vários processadores e vários servidores ali exclusivos para você. Mas dentro do que a gente vai fazer, você precisa apenas de uma VPS. E não é nada complicado, você vai ver durante esse tutorial que é bem fácil de você criar uma VPS já com o OpenClaw instalado. Então beleza, o que dá para a gente colocar numa VPS, né? Nós podemos colocar um site, um e-commerce, né, uma loja virtual, um site. Dá para a gente colocar também APIs, ou seja, sistemas online ali que acessam outros aplicativos, que se comunicam em outros aplicativos. E dá para a gente colocar automações IA, que é o que a gente vai fazer.
dá para a gente rodar o N8N, dá para a gente criar bots de WhatsApp, agentes de IA, workflows automatizados. Então, para isso a gente precisa de um computador, para isso nós precisamos de uma VPS. E como que a gente contrata uma VPS, né? Nesse exemplo que eu vou mostrar para vocês, eu vou utilizar o HostGator. O HostGator é uma plataforma muito conhecida, uma plataforma muito grande, muito confiável, e eles já fazem esse trabalho de hospedagem em VPS já há algum tempo. Então, aqui no site deles, vocês conseguem ver que já tem até essa opção aqui, ó, OpenClaw pré-instalado. E para acessar o site deles, é só clicar no link aqui embaixo na descrição, que você vai cair direto nessa página. Esse link é um link de afiliado, ou seja, se você contratar uma VPS através desse link, você vai estar diretamente ajudando esse canal a crescer e a continuar produzindo conteúdo gratuito aí para você. Mas beleza, você caiu nessa página aqui, você vem aqui em OpenClaw pré-instalado, já tem a opção aqui pronta, e aqui você já pode clicar em planos, e você vai cair aqui nos planos, você vai ver que já tem um plano inicial, você pode começar por esse plano inicial aqui, como você provavelmente vai começar pequeno, com poucos recursos, pode utilizar esse plano inicial, que varia de um plano para o outro, é os recursos que você tem, né? Aqui você tem uma CPU, aqui você tem duas, aqui você tem 4, memória RAM também aumenta. É como se fosse realmente um computador que você está contratando. Mas para início você pode escolher esse plano inicial. E o que é legal? O OpenClaw já vem pré-instalado. Não só ele já vem instalado, como ele já vem com todas as medidas de segurança necessárias para que não vaze nenhuma informação ali do seu ambiente, do seu servidor. Então você pode clicar aqui em escolher esse plano. Aqui ele dá, né, por exemplo, alguns descontos, né, de 3 anos, 2 anos. Você pode escolher o plano que mais se adequa aí a você. Eu vou escolher esse aqui, só para exemplo. E aí é só clicar em continuar para o carrinho. E aqui você vai fazer o pagamento da sua VPS. Aqui você já vê que você está contratando uma VPS, ela já está totalmente alinhada ali para poder utilizar o OpenClaw. E já vai vir com o OpenClaw instalado. Então agora você só tem que seguir os passos aqui, continuar. Você pode assinar mensalmente para fazer um teste, para ver como funciona e depois ir mudando o plano. Dá para você fazer tudo isso. Então é só você seguir aqui os passos e você provavelmente vai cair numa tela parecida com essa aqui. E aqui é só você vir em hospedagem e servidores. Aqui eu tenho vários, né? Mas provavelmente vai ter só um aqui para você. E provavelmente não vai estar ativo inicialmente, ele vai estar em configuração. Então, talvez você tenha que aguardar aí alguns minutos para que a configuração seja realizada. Quando ela terminar, você vai receber uma notificação por e-mail, tá? Então, é isso que você precisa fazer. Chegou nessa tela, viu que está ativo, você clica em gerenciar e aqui você vai cair numa tela de configuração inicial que ele está pedindo uma chave de API da OpenAI. Por quê? Porque o OpenClaw internamente ele utiliza modelos de inteligência artificial para executar tarefas. Então, o motor do OpenClaw é sempre um modelo de inteligência artificial. E aqui nós vamos utilizar a OpenAI. Para você gerar uma chave de API da OpenAI, você tem que vir aqui nesse site, platform.openai.com. Caso você não tenha um cadastro, você pode se cadastrar e você pode vir aqui e criar uma chave de API. Um detalhe, caso seja o seu primeiro cadastro, é necessário que você adicione um cartão de crédito e faça uma compra de pelo menos $5 ali de créditos. Esses $5 vão ser suficientes para você validar, para você testar o OpenClaw, para você entender como funciona e depois que esse dinheiro acabar, você pode recarregar automaticamente a sua conta, caso você queira, tá? Então você adiciona o seu cartão de crédito, faz a primeira compra ali de $5, é só seguir os passos que vai aparecer para você e aí você pode vir aqui nessa tela de API Keys, você vem aqui ó, em Your Profile e você pode vir aqui em API Keys e aqui você vai ver todas as APIs que você tem. Eu vou deletar isso aqui e vou criar uma nova, que vai se chamar VPS OpenClaw. Então você vem aqui, você cria uma chave, você pode dar o nome que você quiser para ela. É legal um nome que identifique aonde você está colocando ela. Você seleciona o seu projeto, provavelmente vai ser esse default aqui mesmo. E você cria a sua chave de API. Criou a chave de API? É só copiar ela, vir aqui no HostGator e colar ela. E depois clicar em configurar OpenClaw. Beleza! Após você clicar no botão, você vai cair nessa tela aqui, não precisa assustar. Tá tudo certo aqui. A única coisa que você tem que fazer é clicar aqui no ícone do OpenClaw. Ao clicar nessa tela, né, você aguarda carregar aqui o servidor e você vai ver que ele está desconectado. E tá tudo certo, tá? Inicialmente ele vai vir desconectado mesmo. O que vocês têm que fazer é clicar aqui em Overview e tá vendo aqui onde tem Gateway Token? Nós temos que colocar um token aqui.
onde está esse token? Você provavelmente recebeu esse token por e-mail quando a sua VPS foi criada. Então vou mostrar para vocês como que é esse e-mail. Você provavelmente recebeu um e-mail como esse aqui, onde ele mostra o token do OpenClaw, tá? Então você vai simplesmente copiar esse token aqui e vai colar ele ali na tela do OpenClaw no Gateway Token. Você cola o seu token aqui e clica em Connect. E agora deu que estamos conectados. Perfeito, agora está tudo certo, está conectado. Nós podemos vir aqui em Chat e a primeira coisa que você vai fazer é mandar um olá. Por quê? Porque mandando um olá nós já vamos testar se o modelo de inteligência artificial está funcionando e nós já vamos ver as primeiras configurações que devemos fazer aqui no OpenClaw. Enquanto isso, vou abrir aqui o Notion. Nós já instalamos o OpenClaw na VPS, adicionamos a chave da OpenAI, adicionamos o token de acesso e agora mandamos um olá. Oi, acabei de acordar por aqui e ainda não sei quem sou. Quer me ajudar a definir? E aqui você pode configurar ele da forma que você quiser. Você pode dar um nome para ele, você pode falar o que ele pode fazer, o que ele não pode. Aqui você pode treinar ele como se fosse um funcionário da sua empresa mesmo. Mas nós vamos manter simples aqui por enquanto. Então eu vou clicar aqui, eu já tenho um prompt e eu vou colar esse prompt aqui lá. E é basicamente dizendo, eu estou dando o nome dele de Dumbledore, ele é o mestre dos agentes que iremos criar no futuro, ou seja, ele vai ser o agente principal que vai passar tarefas para outros agentes no futuro. A gente não vai ver isso nesse vídeo, mas nos próximos vídeos eu vou mostrar como você pode criar outros funcionários da sua empresa e ter um agente que controle eles. Então é bem legal fazer isso. Então já estou dizendo que ele vai ser um mestre dos agentes que iremos criar no futuro e que a função é entender as tarefas enviadas e resolvê-las como mágica. Então vamos lá, falei isso para ele. Vamos ver o que ele me retorna. Então sou Dumbledore, mestre dos agentes, solucionador de tarefas com toque de magia. Para fechar nosso ritual inicial, me conta como devo te chamar, quais pronomes, qual o fuso horário. Beleza, eu vou falar o seguinte, meu nome é André. Estou no horário de Brasília. Por que ele pergunta fuso horário, né? Ele precisa saber que horário que nós estamos, porque caso eu falar para ele fazer algo a cada hora ou em determinado horário, ele tem que saber o fuso horário para ele executar corretamente, tá? Então é isso. E você vê que ele já está escrevendo vários arquivos, né? Porque como que o OpenClaw funciona, né? Dentro dele nós temos arquivos, então nós temos o nosso agente principal. E aqui nós temos arquivos, então nós temos o agentes MD, nós temos o Soul MD, Tools MD, identificação, identidade, né? Ó, que fala, por exemplo, que o nome dele é Dumbledore e tal. E então tudo que você vai falando para ele, ele vai armazenando aqui nesses arquivos dentro do agente. Tá? Então ele não esquece nada do que você fala para ele, fica tudo armazenado como se fosse aqui o cérebro dele, né? Então isso é muito legal do OpenClaw e isso diferencia muitos modelos padrões de cloud, GPT, né? Você consegue ter memórias específicas para cada agente que você cria. Mas beleza, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos adicionar o acesso a algumas ferramentas nele. Porque o que faz o OpenClaw ser legal, né? Ele pode se conectar com todas as ferramentas que você utiliza no dia a dia e ele pode analisar, ele pode manipular essas ferramentas, ele pode criar coisas para você. Tudo que você pede para ele, ele pode ir na ferramenta e fazer. E uma forma muito segura de fazer isso é nós utilizarmos uma MCP. E o que é uma MCP, né? MCP é a forma que possibilita agentes de IA se conectar a outros sistemas. E aqui nós vamos utilizar a MCP do Zapier. Por quê? Porque o Zapier permite que nós nos conectamos com até 8.000 aplicativos. Ou seja, praticamente todos os sistemas e aplicativos que você utiliza no dia a dia da sua empresa, muito provavelmente vão estar aqui no Zapier. E caso não esteja, nós conseguimos fazer uma solução, uma integração personalizada. E o que é legal daqui? Você consegue dar permissões para o Zapier. Então aqui eu tenho uma permissão de encontrar e-mail e enviar e-mail. Mas vamos supor que eu não queira que ele envie e-mail para mim. Eu posso vir aqui e tirar essa permissão. Então é uma forma muito segura de nós darmos apenas as permissões necessárias para o nosso agente do OpenClaw. E como que nós fazemos isso, né? Nós vamos vir aqui, primeiro você tem que criar uma conta no Zapier, né? Caso você não tenha, você entra em zapier.com e você cria uma conta no Zapier. Aqui já abriu direto a minha conta, né? Mas você pode vir e criar uma conta gratuita no Zapier. Criou uma conta gratuita, aí você pode entrar em mcp.zapier.com. Todos os links vai estar aqui embaixo, tá? Na descrição. Você pode entrar nesse link e você vai cair numa tela como essa aqui que eu estou. Aqui eu já tenho uma MCP configurada, mas nós vamos configurar uma exclusiva para o OpenClaw. E para isso nós vamos clicar aqui em New MCP Server e aqui nós vamos selecionar o OpenClaw. Selecionamos o OpenClaw.
Perfeito. O que nós vamos fazer agora? Eu vou dar aqui o acesso a pelo menos uma ferramenta só para a gente fazer um teste, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou falar para ele que ele pode encontrar e-mails, tá? Então ele pode ler os meus e-mails. Isso ele pode fazer só. Então beleza. Seleciono aqui a minha conta de e-mail, adicionei essa ferramenta nele. Perfeito. Agora nós vamos vir aqui em Connect e nós vamos vir aqui em Generate Token. Clicamos aqui em Generate Token e ele dá uma URL para a gente. Então tá, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui. Aqui na descrição você pode acessar gratuitamente a documentação dessa aula. Nessa documentação tem todo esse passo a passo que eu estou fazendo, inclusive os prompts para você copiar e colar e configurar o OpenClaw aí com mais agilidade. É só você clicar no link aqui embaixo, materiais gratuitos, você vai se cadastrar na minha comunidade gratuita e depois você pode clicar no post relacionado a esse vídeo e baixar aí a sua documentação. Então beleza, já criamos uma conta no Zapier, geramos a URL e agora o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar esse promptzinho aqui e colar lá no OpenClaw. Então eu vou vir aqui no OpenClaw. Então beleza, você vai colar aqui e o que está dizendo, né? Quero configurar a MCP do Zapier. Para isso, utilize o MC Porter para fazer a conexão com a URL e aqui nós vamos colar a URL do Zapier que nós acabamos de gerar ali. Por que o MC Porter? Porque o OpenClaw não tem uma solução direta ali de conexão via MCP, pelo menos não enquanto eu estou gravando esse vídeo. Então nós temos que pedir isso para ele utilizar esse sistema para fazer a conexão com o Zapier. Então vou vir aqui, vou copiar essa URL e vou colar ela aqui. E vou dar um send, tá? Essa URL é como se fosse uma senha sua. Então, o ideal é que você não divulgue ela para ninguém, mantenha ela apenas aqui na conversa do seu servidor, que ela vai ser salva aí de forma segura dentro do OpenClaw. Beleza, parece que ele executou aqui, ó. Concluído, resumo do que fiz. Instalei a CLI do MC Porter, adicionei o endpoint, testei o MC Porter e o servidor respondeu, exibindo as tools Get Configuration URL, que é uma tool padrão, e Gmail Find Email, que é a tool que nós demos ali para ele realmente. Agora você pode chamar o MC Porter quando precisar usar ações do Zapier via MCP neste workspace. Beleza, então vamos lá. Quais foram os meus últimos 2 e-mails do Gmail? Por que eu estou perguntando isso? Para saber se ele consegue utilizar a MCP do Zapier para acessar os meus e-mails e trazer esses 2 últimos e-mails aqui para a gente. E beleza, aqui ele retornou os 2 primeiros e-mails, né, os mais novos, e é este e-mail aqui e oferta de aniversário da Samsung. Perfeito, retornou aqui então os 2 últimos e-mails que eu recebi no Gmail. Aqui nós estamos vendo apenas o exemplo do Gmail, mas se nós viermos aqui no Zapier, nós podemos ver que nós temos uma infinidade de aplicativos aqui. Então nós podemos ver que nós podemos conectar Gmail, Google Calendar, Google Sheets, Google Docs, Google Forms, Notion e muitos outros aqui. Então, por exemplo, se você usa RD Station, você consegue conectar o RD Station aqui na MCP do Zapier e fazer com que o OpenClaw acesse o seu RD Station, veja os seus leads, traga alguma análise, algum relatório, ou faça alguma ação ali no RD Station, como criar uma campanha. Tudo isso dá para ser feito através do OpenClaw. Você simplesmente manda o prompt para ele, ele vai lá e executa para você. Então aqui é um exemplo de RD Station. Caso você use o HubSpot, também dá para utilizar o HubSpot. Caso você use o WhatsApp, dá para você utilizar aqui o WhatsApp API oficial para enviar mensagens em massa. Então, por exemplo, pegue a lista de todos os meus clientes do RD Station e envie a seguinte mensagem para eles. Então, ele vai retornar uma lista, vamos supor, de 1000 pessoas e vai enviar 1000 mensagens para essa lista. Você só precisa falar isso, ele já vai faz para você. Então, aí começa a ficar legal o OpenClaw, né? Ele consegue relacionar uma aplicação com a outra. Então, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos conectar o OpenClaw com o Telegram. Porque você pode ficar aqui conversando com o OpenClaw aqui no teu computador, mas qual que é a vantagem do OpenClaw? É você pilotar ele de onde você estiver. Como nós estamos numa VPS que o computador fica ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana, nós podemos falar com ele a qualquer momento. E não necessariamente precisa ser a partir aqui dessa plataforma. Então, o que eu vou falar para ele? Eu vou falar o seguinte, quero conectar o meu Telegram. Porque o Telegram, né? Dá pra gente utilizar o WhatsApp, dá pra gente utilizar outros aplicativos de mensagem. Porém, o Telegram, ele já tem uma estrutura pronta para lidar com bots, né? Ou seja, com chats ali em que uma IA responde. No WhatsApp teria que ser feito algumas adaptações. Agora aqui já é mais fácil e mais simples de nós fazermos isso. Mas aqui o que ele fala, né? Ele já dá as instruções aqui pra gente. Então o que você tem que fazer? Você tem que baixar o Telegram no teu celular, caso você não tenha uma conta, você cria uma conta gratuita. E eu já abri ele aqui no meu aplicativo web.
tá? E aí você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui em Search, você vai pesquisar por Bot Father e clicar nele aqui. Aqui eu já tenho uma conversa com ele, né? Mas nós vamos agora criar um novo bot, tá? Ou seja, ele vai criar uma nova conversa para a gente poder falar nessa conversa e enviar esses dados para o OpenClaw. É bem fácil de fazer. Então você vem aqui, você digita New Bot e beleza. Agora você tem que dar um nome para ele. E o nome dele vai ser Dumbledore. Dumbledore. Beleza, agora precisa dar um nome para o bot. Aí é um nome interno, tá? E ele tem que sempre terminar com bot no fim. Então eu vou escrever Static Dumbledore Bot. Só o nome interno. E beleza, ele criou o bot aqui pra gente. E o que ele deu pra gente? Ele deu essa chave aqui de API. O que nós vamos fazer? Nós vamos copiar essa chave de API, vamos vir aqui no OpenClaw e vou dizer a chave de API do bot do Telegram e cola ela, tá? Essa é uma chave também que você tem que guardar aí em segredo, porque é ela que vai possibilitar que você comunique com o seu OpenClaw através do seu Telegram. Beleza, aqui ele já disse token salvo, o Telegram já está habilitado, perfeito. Aqui ele dá alguns procedimentos pra gente, mas vamos tentar vir aqui. Aqui você pode clicar nesse link que ele te deu, ele vai abrir uma conversa com o Dumbledore, você clica em Start e vamos mandar um olá, né? Vamos mandar aí uma mensagem inicial para ver se nós temos algum retorno. E aqui o que acontece, né? Não houve resposta porque a VPS ela tem alguns mecanismos de segurança que impedem aí do Telegram se comunicar diretamente com a VPS. Então nós temos que alterar isso. Para fazer isso é simples. Você vai ter que utilizar o seu terminal ou o seu PowerShell e colar um comando que eu vou mostrar para vocês. Não é nada de outro mundo, não é nada difícil, é só seguir o passo a passo aqui para vocês conseguirem habilitar. Então, primeiramente, vocês vêm aqui no portal de cliente da HostGator, vocês vêm aqui em alterar senha e você vai colocar uma senha segura aí sua. Pode ser a senha que você quiser, tá? E você vai clicar em salvar. E agora nós vamos abrir o terminal, ou se você tiver no Windows, você vai abrir o PowerShell. É só você pesquisar por terminal ou PowerShell que você vai ver. Então eu vou entrar no meu terminal aqui, deixa eu ampliar aqui pra gente. E você vai colar esse código aqui, olha, esse aqui. Isso tudo tá na documentação aqui desse vídeo, acessando o link aqui embaixo, tá? Então você vai vir aqui, você vai colar essa documentação e aqui em IP do servidor você apaga e você vem aqui no HostGator e copia esse seu IP aqui, tá? Copiando o IP, você vai vir aqui e vai colar. Feito isso, você aperta o Enter, aqui você escreve Yes. E beleza, aqui ele está pedindo o password, tá? A sua senha. Então você vai digitar a senha que você criou no passo anterior. E pronto, nós já estamos agora logados na nossa VPS, tá? Você pode digitar um clear aqui só para limpar a tela, tá? E agora nós vamos colar um comandinho aqui para fazer com que o nosso Telegram funcione, que é esse aqui. Então você copia ele na documentação, vem aqui e cola. Ele vai executar alguns passos aqui. Beleza, terminou, deixa aqui aberto, vamos clicar aqui no nosso Dumbledore e olha só, agora ele funcionou. Nós temos apenas que fazer esse comando para que libere o acesso aqui do Telegram. E aqui ele mandou o nosso pairing code. E já que a gente está com o terminal aberto, nós podemos vir aqui e copiar um outro comandinho, que é esse aqui, onde nós vamos colar e no lugar de code, nós vamos colar o nosso código recebido pelo Telegram. É um código de pareamento. Nós mandamos um código para o OpenClaw e agora o Telegram está mandando um código para a gente colar. Então nós vamos colar aqui, Enter, e aprovado, o Telegram está conectado. Então perfeito, pode fechar o terminal, é só isso que você tem que fazer. E agora, se eu mandar para ele um olá aqui do meu Telegram, já aparece que ele está digitando e ele me retornou. Fala, André, Telegram já está encaixado, só falta reiniciar o gateway para fazer pareamento se você ainda não fez. Quer que eu rode? Sim. Pode rodar. Aqui ele só vai reiniciar o gateway, tá? O servidor ali interno dele, só para ter certeza que todas as configurações foram realizadas. Perfeito, ele deu aqui um resultado, mas como o Telegram está funcionando, eu acredito que não tem problema não. Eu acredito que está tudo certo funcionando. Vou falar para ele o seguinte, que resuma os meus últimos 2 e-mails do Gmail. Aí, internamente, ele vai usar a MCP do Zap e ele vai retornar aqui pra gente. E se a gente for aqui no OpenClaw, a gente vê que toda a nossa conversa, ela acontece tanto no nosso Telegram quanto aqui, ó. Aqui, você vê que ele retornou aqui pra gente, né? Se eu vier aqui no Telegram, aqui, ó, ele retorna aqui pra gente. Então, a conversa, ela acontece aqui e internamente lá no OpenClaw também. E pronto, você tem aí o seu assistente
totalmente configurado, conectado ao Zapier MCP. Aqui dentro você pode conectar os aplicativos que você quiser e falar para ele criar planilhas, analisar o RD Station, analisar às vezes o seu Google Analytics, né? Caso você tenha um site, analisar o seu Google Analytics e ver os seus visitantes, de onde está vindo o seu tráfego, ele pode fazer isso também. Ele pode pilotar um CRM, ele pode mover cards de um estágio para o outro. Basta você conectar aqui e pedir para ele via Telegram. É dessa forma que você consegue ter um assistente trabalhando aí 24 horas para você. E um detalhe, o que dá para você fazer? Eu posso falar o seguinte, me envie todos os dias às 7 da manhã um resumo dos meus últimos 5 e-mails, tá? Vou só falar isso. Uma única coisa, antes de dar esse prompt, vamos vir aqui em OpenClaw, nós temos que vir aqui em Config e só habilitar o Chrome, tá? Que é justamente o que faz isso. Então você encontra Chrome aqui, habilita, salva, perfeito. E agora nós podemos falar isso para ele. Por quê? Isso vai fazer com que ele seja proativo, ou seja, todo dia às 7 da manhã ele vai mandar um resumo dos últimos 5 e-mails, mas ele poderia mandar um resumo e já ideias de resposta. E aí ele pode perguntar, posso enviar essas respostas? Você falar sim, ele já envia as respostas. Isso pode ser com CRM, isso pode ser com qualquer aplicativo que você tenha. Você pode trabalhar com leads dessa forma. Por exemplo, pesquise quais leads do dia anterior não tiveram resposta e envie a lista de leads aqui para mim. Você pode falar isso para ele. Então, beleza, ele configurou aqui para a gente, né? Então, aqui em OpenClaw, se você vir aqui em Chrome Jobs, você vai ver que nós temos um job aqui, Daily 5 Email Summary for André. Ou seja, ele vai executar todo dia aqui para mim, proativamente. Então, eu posso dar tarefas para ele, né? Uma ideia legal, por exemplo, imagine que você tenha um CRM, que você tenha ali leads no seu CRM. Ele pode todo dia mandar insights ali do seu CRM, falar quais leads estão presos há mais tempo dentro de uma etapa, o que está andando, o que não está. Ele pode mandar todo dia esse relatório para você no Telegram, você olhar e já saber as primeiras ações que você vai fazer no dia dentro ali do seu processo comercial. Essa é uma ideia, mas tem inúmeras ideias aí que dá para você fazer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que você tenha conseguido fazer esse tutorial do começo ao fim. Eu tentei fazer da forma mais simples possível. Caso você tenha alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários. Não esqueça de clicar em gostei, não esqueça de se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo.